pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho, eu vou contar a minha história espiritual, vou contar como eu recebi o Espírito Santo, como foi o meu encontro com Deus, como foi meu batismo nas águas, enfim, até porque muitas das vezes a nossa fé está apagada e uma palavra amiga pode acender a nossa fé. Bom, vamos lá. Desde pequenininha eu sempre fui da igreja. Eu tive o privilégio de quando eu nasci, os meus pais já eram obreiros, então a minha infância praticamente foi na igreja. Os meus primeiros passos foi no estacionamento da igreja. Então, como os meus pais eram muito frequentes, eles iam em vigílias, em reunião de obreiro, reuniões normais. Então eu sempre estava na igreja, sempre estava ali. Desde pequenininha até hoje, né? Graças a Deus. E aí, né, eu sempre fui da EBI, sempre cresci na presença de Deus, ouvindo a palavra, sabendo o que era o certo, o que era errado. Por volta dos meus 10, 11 anos, eu comecei a amadurecer mais. E na escola, eu estava cercada de pessoas que me ofereciam coisas, tipo, poxa, Raquel, faz isso vai ser legal, isso vai ser maneiro, vai ser da hora. Até mesmo no meu bairro, muitas pessoas falavam, vamos para tal lugar? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E eu sempre rejeitava, sempre falava não, até porque eu sabia que aquilo não era bom para mim. Até mesmo convidava eles para participar do FTU, até porque nessa época eu já estava participando das reuniões do FTU, nos meus 11 anos, eu entrei para o FTU e lá a conselheira sempre aconselhava, falava que era o certo, que era o errado, que a gente tinha que fazer a vontade de Deus. Então, eu tinha 11 anos, eu tinha uma maturidade, mas não era uma maturidade que eu tenho hoje, até porque a gente vai adquirindo dia após dia. Então, eu sempre fui assim, sempre falei não para as pessoas, sempre fui na minha. Já levei muito xingo, falaram assim, nossa, você é muito crente, só fica nessa igreja, sai dessa igreja, vai curtir e tal. Mas eu nunca desisti, sempre permaneci na presença de Deus. Então, no FTU, a obreira sempre pregava o quê? Sobre batismo. Então, ela falava assim, olha, vocês têm que se entregar para Deus. E quando ela me aconselhava, a obreira Jane, ela falava assim, Raquel, olha só, a melhor escolha que você faz é se entregar para o Senhor Jesus. Você tem que se batizar, você tem que receber o Espírito Santo, você vai arrebentar. E ela sabia da minha história, que eu sempre cresci na igreja. Então, como muitos pensam por aí, né, falam, primeiro eu me libertei, depois eu me batizei nas águas, depois eu tive encontro com Deus e depois eu tive Espírito Santo. Muitas pessoas, geralmente, que eu vejo nos testemunhos, falam isso, mas comigo foi diferente. Por eu nunca conhecer o mundo, nunca fazer coisas carnais do mundo, eu não tive um processo de libertação, de tipo manifestar com demônio ou de ver o mal agindo na minha vida. Mas tinha uma coisa que eu via e que estava me fazendo mal. Por volta dos meus 11 anos, eu tinha um aplicativo no meu celular, o TikTok. E nesse aplicativo eu fazia vídeos, eu tinha vários seguidores, eu tinha 10 mil seguidores nesse aplicativo, tinha várias curtidas, muitas curtidas mesmo. E todo dia eu acordava e eu não mantinha uma comunhão com Deus, mesmo estando na igreja. Naquela época o TikTok era meio que uma modinha. Então eu acordava e a primeira coisa que eu fazia não era pegar a Bíblia, agradecer a Deus por mais um dia. A primeira coisa que eu fazia era pegar o meu TikTok e ver se tinha uma dancinha nova, se tinha uma trend, se tinha algo viral no TikTok que eu postasse que causasse mais engajamento, que eu ia receber mais curtidas, mais comentários e compartilhamentos. Então aquilo, pra mim, naquele momento, era o que eu estava priorizando, enfim. Eu sempre queria fazer vídeos pro TikTok pra bombar, pra ir pra For You. E um dia eu fui na reunião do FTU e a obreira ela falou assim, olha, abandona tudo que vocês têm errado, vocês têm que abandonar tudo isso que está atrapalhando vocês de ter uma comunhão com Deus. E quando ela falava isso, de comunhão com Deus, eu falava, meu Deus, eu tenho que ter uma conexão com o Senhor. E eu não tô tendo, até porque eu era mais focada no TikTok do que em ler a Bíblia, em orar, em fazer propósitos. Enfim, nisso eu não era batizada nas águas, não tinha um encontro com Deus.
E foi aí que eu abandonei a minha rede social, o TikTok. Eu falei assim, eu não quero mais saber de TikTok, eu não quero mais isso. E eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou excluir a minha conta, eu apaguei todos os vídeos, apaguei todos os seguidores, abandonei todas aquelas curtidas, todos os seguidores, excluí a minha conta total. E não tive nenhum problema, tipo, ai meu Deus, e agora eu vou ficar sem TikTok, todo mundo tem e eu não. Eu não me preocupei com aquilo, porque depois do que a obreira disse na reunião, você tem que manter uma conexão com Deus, tem que ter a sua comunhão com Deus, eu não queria saber mais nada. Eu só queria ter a minha vida com Deus. Então eu abandonei toda a minha rede social. Então, essa foi a minha parte de libertação. Eu me libertar desse vício que eu tinha no TikTok. Porque era um vício mesmo, porque sempre era TikTok, TikTok, TikTok. Então eu abandonei tudo. Até que um dia, né, passou-se um tempo e eu tava indo, né, pro FTU. E aí a obreira, a conselheira, ela começou a falar assim, olha, vocês têm que dar frutos, vocês têm que gerar frutos. Às vezes vocês vêm pro FTU e não tá dando fruto, não tá dando um bom testemunho, enfim, ela fez toda a pregação naquele dia. Só que o que eu peguei pra mim era, poxa, eu tô agradando a Deus, e por que eu não tô dando fruto? Por que eu não tô trazendo alma? Por que eu não tô conseguindo gerar frutos através de mim? Então eu peguei e falei assim, naquele dia eu peguei e me entreguei para Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu não aceito, eu tenho que trazer almas, eu tenho que dar fruto, eu tenho que ter o Senhor dentro de mim, mesmo não sendo batizada nas águas. E nesse dia eu tive um encontro com Deus, porque foi aí que a fé foi revelada para mim. Foi nesse dia que eu me toquei e caí na real que a fé é o elemento essencial, né, para receber o Espírito Santo. Então, dessa semana em diante, eu fiz totalmente diferente. Eu tive um encontro com Deus no sábado e no decorrer da semana, na escola, até no bairro de casa, eu dei o meu melhor para Deus. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito para Ele mesmo, de verdade. E aí eu falei assim, meu Deus, eu quero dar frutos, me usa, mesmo eu não tendo o Espírito Santo, eu tenho que ter frutos para dar ao Senhor. E nessa semana eu trabalhei com toda a força. E no próximo sábado eu levei 9 almas. Aí eu entreguei as 9 almas nas mãos de Deus. E aí nisso eu tinha 11 anos. Nos meus 12 anos já era a idade de ser batizada nas águas. E aí eu nem pensei 2 vezes. Porque o batismo nas águas, todo mundo sabe que é morrer para o mundo e viver para Deus. Mesmo eu não estando no mundo, eu quis me batizar, até porque o batismo é uma cerimônia super importante. Quem crê e for batizado será salvo. Então eu me batizei no dia 14/4 de 2019. E isso foi um domingo. Eu me batizei, foi uma bênção o meu batismo, foi algo assim extraordinário, foi muito bom, uma experiência muito legal, muito bacana. E aí, na segunda-feira, eu fui pra igreja e eu tava sempre frequente ali na igreja. Aí eu falei assim, não, já tive meu encontro com Deus, já fui batizada nas águas, agora eu tenho que receber o Espírito Santo, não é possível, eu tenho que receber. E eu pus aquilo dentro de mim. E na segunda-feira eu fui pra igreja e na época o pastor estava pregando sobre vida financeira, até porque segunda é sobre a vida financeira. Então o pastor estava pregando sobre a vida financeira, só que aquilo eu peguei pra mim, não só pra minha vida, mas pra minha vida espiritual. Então ele começou a pregar sobre sacrifício. Ele falou assim, olha, você tem que sacrificar muitas das vezes. Na nossa carreira profissional, temos que sacrificar algo para conseguir algo melhor, para Deus nos abençoar. Então, aquilo que ele estava falando para a vida financeira, eu peguei para a vida espiritual. E eu falei assim, nossa, eu tô priorizando uma coisa que, tipo assim, tem nada a ver. E aqui, naquela época, eu priorizava muito minha família. Então, tudo para mim era minha mãe, meu pai e meu irmão. Tudo para mim era eles. Então eu estava priorizando muito eles. E quando o pastor começou a falar de sacrifício, começou a falar que muitas das vezes a gente prioriza algo que a gente tem que sacrificar, eu falei assim,
poxa, eu tô priorizando a minha família. Eles são importantes sim, mas Deus é mais importante. Então, naquele dia, poxa, eu falei assim, meu Deus, muito obrigada por falar comigo, eu vou mudar, vou fazer diferente. Aí tá, isso foi segunda de noite. Na terça-feira, eu me humilhei, eu me rasguei pra Deus, eu me joguei lá no chão mesmo. Eu falei assim, meu Deus, eu não sou nada, eu entrego todo o meu coração ao Senhor, eu entrego a minha família. Nossa, eu fiz um clamor na minha casa mesmo. Eu falei assim, meu Deus, eu não aceito não ter o Senhor. Fiz, nossa, uma oração, uma busca mesmo no meu quarto. E não recebi o Espírito Santo. Aí na quarta-feira de noite, eu fui, né, pra igreja. E na quarta-feira, no dia 17/4/2019, foi o dia mais especial da minha vida, o dia mais importante, porque foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia, tem nem palavras para falar, porque assim, foi o dia mais importante na minha vida. Foi, assim, não foi um sentimento, não foi uma emoção, eu não senti arrepio, não senti que eu tava voando, não senti nada. Até porque o Espírito Santo não é sentimento. O Espírito Santo é a certeza. Então eu tive a certeza de que o Espírito Santo estava comigo, de que ele estava ali comigo para todos os momentos. Então eu peguei e falei, meu Deus, muito obrigada, me usa, meu Pai, que o Senhor seja sempre o primeiro. Até porque ele só entrou na minha vida quando eu priorizei ele, quando eu entreguei a minha família no altar e priorizei apenas ele. Então, eu entreguei toda a minha vida para Deus, falei assim, Deus me usa, gasta a minha vida, que o Senhor venha, meu Pai, me usar cada dia mais. E ele tem me usado, né, cada dia mais. E aí, nos 12 anos, eu continuei no FTU, continuei ajudando. E aí eu fui em busca dos frutos, fui dando vários frutos, enfim, fui ajudando no FTU cada vez mais, mas mesmo assim eu não tinha maturidade ainda, né? Mas eu sabia tudo que era certo, errado, coisas espirituais da fé. Muitas das vezes eu já ajudei muitas meninas do FTU que às vezes estavam com dúvidas, às vezes estavam precisando de uma palavra. E eu tendo o Espírito Santo, mesmo eu não sendo obreira naquela época, eu conseguia ajudar, porque eu via que a alma daquela menina estava precisando de um alimento. Então, se eu tinha para dar, por que não? Então, eu peguei e dei para ela o alimento que ela precisava, fortaleci ela e hoje ela está aí na fé. E não só ela, mas muitas meninas também. Então, eu sempre procurei dar o meu melhor no FTU, só que eu sempre quis, né, ir para a Força Jovem. Então eu tinha 13, 14 anos e eu sempre quis estar no Força Jovem porque eu participava do FTU e falava, meu Deus do céu, o FTU não evangeliza. Porque o FTU eles não faziam pé no bairro, não evangelizavam, era só encontro jovem, era mais aquilo de adolescente mesmo. E eu, tendo o Espírito Santo, eu queria almas, almas, almas e almas. E eu fazia o que eu podia na minha escola e na minha rua, mas mesmo assim eu queria estar, evangelizando e ganhando almas para Deus. Então, eu ficava com aquilo, eu quero ir pro Força Jovem, nossa, eu quero muito ir pro Força Jovem. E aí, né, chegou o meu tempo, no tempo de Deus, no tempo certo, eu fui pra Força Jovem e lá, né, tinha a evangelização, pé no bairro, ajudar no núcleo, enfim. No Força Jovem a gente vai pro bairro, evangeliza e aquilo pra mim era muito gratificante de estar ali no bairro passando o que eu tenho para outras pessoas, passando a palavra de Jesus, falando que Jesus existe. E isso é muito gratificante para mim, é muito bom. É uma sensação assim que eu sinto, que eu falo, poxa, é a melhor escolha que eu fiz. Talvez naquela época, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, se eu tivesse seguido os exemplos das minhas amigas, ido com elas para festas, ficado com meninos, será que eu estaria como eu estou hoje? Será que a minha comunhão com Deus estaria sendo a mesma? Claro que não, né, gente? Mas a melhor escolha que eu fiz foi entregar a minha vida para Deus. E eu sei que tem muita gente aqui no Instagram, tanto no Instagram quanto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que às vezes ela até recebeu o Espírito Santo, mas ela deixa a dúvida entrar. Então,
a dúvida não pode permanecer em você. A dúvida é um pensamento que, se você alimentar, você jamais vai receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como eu disse, ele é a certeza, ele é o crer. É o crer que o Espírito Santo está com você em todos os momentos da sua vida. Então, se você tem uma dúvida, não alimenta ela não. Ou até mesmo, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, o que você está esperando? O Senhor Jesus vai voltar. E aí, será que você vai para o céu? Para onde vai a sua alma? Onde será que vai ser a sua salvação, hein? Então, você tem que parar e pensar. Entrega a sua vida para Deus, faça assim como eu fiz. Talvez eu não tenha um testemunho, né, para falar como muitas pessoas falam. O meu testemunho é isso, eu fui das drogas, eu vim do tráfico, eu tinha vícios, eu já fui preso. Testemunhos assim muito fortes, mas o meu testemunho eu considero um testemunho magnífico, até porque nunca se afastar da presença de Deus é um testemunho muito forte. E desde pequenininha eu nunca me afastei da presença de Deus e jamais vou me afastar do altar. Então os meus olhos sempre vão estar focados no altar e eu sempre vou estar dando o meu melhor para o Senhor Jesus. Bom, essa foi as minhas experiências, né? O meu encontro com Deus, batismo nas águas, no Espírito Santo. E, enfim, tem muito mais histórias, muitas experiências que eu tenho para passar para vocês. Mas é isso, eu acredito que o que eu tenho falado aqui ajudou. Nem que tenha ajudado uma pessoa nesse mundo inteiro, mas eu tenho certeza que ajudou sim. O Espírito Santo tocou em mim para me fazer esse vídeo e eu fiz, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Então busca de todo o seu coração e se entrega para Ele. Gente, tamo junto. Deus abençoe todos vocês.